E aí pessoal, tudo bem? Já tô iniciando o vídeo aí com antes do meu espaço, né? Aí era o meu quarto, então eu tirei todas as minhas coisas e me mudei de quarto para poder deixar o meu salão só dentro desse quartinho aí. Porque eu atendia na sala, então para dar mais um conforto às clientes eu separei esse quarto. Já vou iniciando aí com o reboco, né? Vou dizendo pra vocês que não tinha como eu estar gravando do começo até o final, porque os meninos precisavam ficar passando com o carrinho de mão, então não podia ficar no meio deles. Eles começaram a encher as paredes 8 horas da manhã. Quando foi antes de 11 horas, eles já tinham preenchido essas duas paredes. Foi bem rápido, né? Esse senhor que tá rebocando é meu sogro. Aí ele terminou de desempenar as paredes e parou para almoçar. Depois do almoço, ele foi encher essa parede pequenininha aí. Aí, como vocês podem ver ali, tem um banheiro. Aí eu tinha colocado todas as minhas coisas lá para dentro, que era para não sujar de cimento. O meu lavatório, minha cadeira, o meu armáriozinho. Aí no outro dia, no domingo de votação, tinha amanhecido assim. Eu e meu marido já tinha tirado o entulho do chão. Aí joguei a água, joguei sabão e vim enfergando com a vassoura para tirar todo o pó de cimento e areia. Eu lavei umas 3 vezes para poder ficar bem limpinho, né? A água tava bastante escura, o sabão não tava nem espumando porque tava muito sujo. Aí depois que eu lavei as 3 vezes, eu não fiz mais nada porque eu ainda ia voltar. Aí ficou assim, né? Ficou bem limpinho. Aí no outro dia de manhã, na segunda-feira, eu fui passar a primeira mão de cal nas paredes. Não vai ter mudança de início logo, porque a parede nunca tinha sido pintada, né? Nesse dia eu tinha que terminar o mais rápido que eu podia, porque eu comecei eram umas 10 horas e 1 hora da tarde eu tinha uma cliente para atender. Em meio a essas transformações que a gente fez aqui em casa, eu continuei atendendo, mesmo que não tivesse terminado ainda tudo, eu continuei marcando, né, as meninas que vinham. E era isso. Fazia uma coisa, tirava as coisas de dentro do banheiro. Depois que terminava de atender, colocava lá de novo para poder terminar. Aí eu pintei o máximo que eu pude, né? Só a primeira mão mesmo. Para quando meu marido chegasse de tarde de trabalho, já tá meio caminho andado e ele terminar o restante. Aí eu parei, almocei para poder atender a cliente. E nesse dia que eu tava pintando, eu não tinha noção de como ficaria meu espaço depois de terminado, né? Eu tinha a ideia na minha cabeça que era rebocar para poder atender as clientes com um pouquinho mais de conforto, né? Mas aí Deus muda as coisas de questão do dia para noite. Eu não tinha espelho, eu não tinha cadeira, eu só tinha um lavatório e era na sala da minha casa. Aí eu tive a ideia de tirar tudo do meu quarto e botar para outro quarto da minha casa para poder esvaziar esse e colocar minhas coisas. Ficou aí por bastante tempo, acho que questão de 6 meses, 8 meses eu atendendo aí dentro. Mesmo sem reboco, eu continuei atendendo. Eu atendia também a domicílio. Sofri crítica também sobre não ter um lavatório, uma cadeira, um espelho, por lavar o cabelo da cliente na torneira ou no chuveiro. As pessoas também, por eu ser iniciante, me olhavam meio torto. E mesmo em meio a todas as dificuldades, eu não desisti. Se eu tivesse desistido há um tempo atrás, eu não estaria vivendo o que eu vivi agora, né? Então, hoje, pra mim, desistir não é mais uma opção. Então, voltando aqui pra reforma, né? Depois que meu marido chegou do trabalho, ele foi dar mais uma mãozinha de cal nas paredes pra ficar tudo bem branquinho. No outro dia de noite, ele repetiu o mesmo processo nas paredes. Aí, a gente já partiu pra ajeitar os móveis, né? Do salão. Aí, ele foi dar uma revitalizadazinha no meu lavatório, porque ele era rosa. E a pessoa que me vendeu tinha pintado de preto. Então fica descascando. Aí a gente só faz retocar a tinta. Aí a gente foi pintar a cadeira também. Essa cadeira eu ganhei da minha tia. Ela tava com esses pezinhos dourados aí. Aí eu pedi pra ele aproveitar e pintar logo de preto. Eu também já tinha lixado o ferro da cadeira. O ferro do braço da cadeira. Pra ele poder pintar. A gente ia pintar de prata, só que o prata não ia cair bem por causa do ferrugem, né, que tinha. Então eu escolhi o preto mesmo também. Aí eu isolei a cadeira com sacolinha para não sujar a cadeira e ele pintou. Depois que terminou a cadeira, a gente foi colocar o móvel na parede. Como a gente não tinha nível,
A gente tava fazendo a olho mesmo. Aí eu marquei, ele furou, colocou as buchinhas e parafusou na parede. Aí nesse dia a gente também não fez mais nada porque a gente já tinha começado de noite, já eram 9 horas e a gente tinha que jantar e dormir. Aí eu terminei de montar o móvelzinho com ele e a gente encerrou. No outro dia de manhã amanheceu assim, tava tudo bagunçado. Aí eu fui dar mais um retoquezinho na tinta nas paredes onde tava escuro pra poder limpar, porque nesse dia também ia fazer atendimento. E eu já ia deixar tudo arrumadinho de como é que ficaria, né? Depois de terminado. Aí eu comecei a lavar o chão de novo, porque como não tem cerâmica, junta muita poeira, então é melhor lavar do que só varrer. Eu fiz a lavagem 2 vezes para poder tirar essa mancha de tinta aí no chão. Quem fez essa mancha foi o meu filho. Aí depois que eu lavei, eu fui pegar o lavatório, instalar a encanação da água e já parti para a limpeza. Aí eu removi essa colinha da cadeira e já parti para a limpeza. Comecei a limpar o móvel, limpei a cadeira e depois limpei o lavatório. Aí eu vou mostrar para vocês como era que ficavam meus produtos antes do que tá agora, né? Era nessa estantezinha de ferro que eu vou colocar aí. Esses produtos estavam tudo dentro do banheiro, né? Em cima dela. E essas caixas de produto aí foi que eu tinha que pegar no correio. Como aqui tava em obra, eu não tinha onde botar. Então ela ficou dentro da caixa mesmo. Aí eu comecei a limpar a estantezinha que eu colocava meus produtos. Fui limpando os produtos e fui organizando. Essa estante não tá mais nesse lugar, no final vocês vão ver. Ela estava só temporária, só enquanto eu atendia a cliente, para poder eu usar meus materiais. Aí eu terminei a limpeza, limpei meus equipamentos e fui me arrumar para poder atender a cliente. Aí ficou assim. Depois do atendimento de tarde, meu marido chegou do trabalho e foi fazer a minha logo na parede. Ele desenhou bem rapidinho. Só que nesse mesmo dia eu não pintei porque ele já terminou, era 5 horas, aí eu tinha outras coisas para fazer e já tava cansada, né, porque eu tinha feito um cabelo. Aí então no outro dia, 2 horas da tarde, eu comecei a pintar. Eu comecei a pintar o meu nome, né? Pensava que ia ser mais fácil pintando primeiro o nome, depois o desenho, mas foi mais difícil. E os pincéis que eu usei foi um pincel mesmo de maquiagem, uma língua de gato, e depois eu vim com um mais fino de sobrancelha, que foi o que eu continuei pintando porque era mais fino e me ajudava bastante. Aí eu terminei de pintar o meu nome. Aí meu marido chegou do serviço de tarde e a gente foi colocar o meu espelho na parede. Aí tá aí meu espelho. Aí a gente marcou, ele furou e depois a gente foi colocar. Aí mexeu para um ladinho pro outro, centralizou no meio e ficou assim. Depois que a gente instalou o espelho na parede, eu fui terminar a minha logo. Aí eu já tava na parte do desenho e foi muito mais rápido do que o nome. Como foi ele que desenhou e eu não sabia desenhar, eu tinha que ficar olhando no celular para ver se o desenho tava certo, né? O que eu tava fazendo. E ele também vinha me dando as instruções de como era que era para desenhar. E é isso, pessoal. Um pouquinho da nossa reforma. A maioria das coisas que aconteceu foi a gente mesmo que fez, colocou a mão na massa. A tinta que eu usei foi tinta de escola mesmo, pincéis de maquiagem. E é isso, a gente não pode arrumar desculpa. Faça o que você pode com o que você tem, né? E pra mim ficou perfeito, ficou maravilhoso. Aí esse daí foi o resultado da minha logozinha. Aí já no outro dia, 3 dias depois, quer dizer, chegou a minha iluminação. A iluminação daqui de casa era feita toda na parede. Aí ele puxou a fiação pro teto, porque no teto a iluminação fica melhor do que na parede, porque na parede não clareia todos os lugares. Aí eu comprei esse trilho aí de 3 lâmpadas. O bom dele é que você vai regulando para onde você quer.
Aí ele terminou de fazer a instalação aí. Como ainda não tem o forro, ela vai por enquanto ficar aí na linha da casa, né? E já ficou ótimo aí. Depois que a gente terminou de fazer a instalação, a gente ligou para ver e deu um up no espaço, porque a lâmpada na parede não dava. E ela assim ficou perfeito. Aí ligou para ver se estava tudo certinho, e estava tudo certinho. Um dia depois, né, da gente ter colocado a lâmpada, as minhas prateleiras chegaram. E eu me decepcionei com as prateleiras, porque eu pensava que era 50 centímetros e na verdade era 13 centímetros. Era bem pequenininha, mas coube os produtos bem apertadinhos. Aí a gente fez a marcação de fita na parede para depois colocar as prateleiras para ficar tudo retinho. Aí ele já tá terminando de colocar as prateleirinhas. E no final vocês vão ver que arrumado os produtos ficaram bem apertadinhos. Mas por enquanto vai ficar assim. E essa foi a nossa última parte da reforma. Entre o reboco e a finalização demorou 2 semanas porque a gente tinha que esperar algumas coisas chegarem. Mas é isso, agora vocês vão ficar com o antes e o depois do meu pequeno espaço. E agora vocês vão ficar com o depois do meu cantinho. Eu já estou bastante grata com tudo que eu estou conquistando. Para mim ficou perfeito. Eu sei que ainda não está terminado 100%, ainda falta piso, ainda falta forro. Mas mesmo assim, para mim já está ótimo, está perfeito. Vou atualizando aqui vocês também no YouTube das reformas que eu for fazendo. Essa é a parte 1. Talvez daqui a um mês eu faça a parte 2, ou talvez antes, eu não sei ainda. Mas é isso, pessoal. Eu queria mostrar um pouquinho da minha reforma para vocês, do antes do meu espaço e o depois. Aqui os vídeos vão ser relacionados sobre o meu trabalho e sobre o meu espaço. Então, se vocês quiserem acompanhar, vocês já começam a seguir aí, ou aqui ou no Instagram, que é para não perder os próximos passos do que vai acontecer aqui. Essa parede aí, ela não tá rebocada ainda. Eu não reboquei no mesmo dia, porque eu já tenho um projeto bem legal para ela. Talvez eu tire essa janela e coloque uma de vidro. Não sei se vou fazer daqui a um mês. Eu não sei as datas bem certinha, mas assim que eu for atualizando aqui o espaço, eu vou mostrando para vocês. E é isso, gente, meu pequeno espaço. Me conta aí se vocês gostaram. Então é isso, um beijo.